Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não viu meus vídeos das minhas aventuras de estudo e trabalho aqui em Dubai, já entra aqui no nosso canal. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, curtir o vídeo e deixar no comentário o que você está achando da minha série de vídeos aqui em Dubai. Quem me trouxe aqui foi a Trip Intercâmbios e a gente está deixando um link aqui embaixo. Se você está em dúvida aonde que vai fazer o seu intercâmbio, eles são especialistas e eles que me trouxeram para cá e tiraram todas as minhas dúvidas antes de vir. Então bora lá, que hoje vamos fazer um vídeo muito importante, que é sobre transportes públicos aqui em Dubai. Como vocês já viram, eu estou numa estação, estou na estação de metrô, e eu vou apresentar tudo para vocês de como funciona o transporte aqui. Estamos aqui na estação de tram, ou trólebus aí no Brasil, que é um bondinho que passa por vários pontos turísticos e você vai utilizar bastante, porque ele está muito próximo dos campos de todas as escolas que tem aqui em Dubai. Bom, se você estuda na IES Dubai, ela vai estar localizada nessa estação aqui, que é a Jumeirah Lakes Tower, que faz ligação com o metrô do GMCC. Outra campus da IES Dubai fica aqui nessa Jumeirah Residence One. Tem mais um campus que é na universidade, que fica aqui na Knowledge Village. O tram, ele não faz longas distâncias, então ele sai aqui do Al Souf, ele corta aqui a Palmeira, no qual você consegue pegar um outro que vem até o final aqui da Palmeira. Ele vem aqui, ele passa aqui na Princess Tower, que é um ponto referência também, muitas acomodações dos estudantes estão aqui. Passa pelo Dubai Marina, que é a estação que faz ligação também com o metrô. E aqui o curioso, que eu acho mais estranho, é que ao invés dele fazer esse caminho, ele dá uma volta inteira aqui, depois ele vai de novo. Então ele vai, volta, fazendo esse caminho. É um transporte que a gente utiliza muito, principalmente porque ele está em todos os campos da escola. Então se você mora, eu moro aqui, por exemplo, e aí eu estudava aqui, já estudei aqui também. Meus companheiros de quarto já estudaram na Jumeirah, então a gente sempre utilizava esse transporte. Um ponto interessante que a gente não pode deixar de falar é que os metrôs e trams aqui são extremamente limpos. Existem algumas regras que a gente tem que seguir em todos os transportes públicos, que não pode mascar chiclete, não pode nem beber água, muito menos se alimentar. Então essa é uma regra que mantém a qualidade de limpeza. Uma coisa interessante é, eu particularmente não acho aqui caótico e muito cheio, mas nos horários de pico, obviamente, são muito mais cheios. Então você tem a opção também de ir para a primeira classe, que é um pouco mais vazio, só que você paga o dobro da passagem. Tem aqui também que eu acho muito interessante, que é o vagão só para mulheres. Então, para as mulheres que querem se sentir mais seguras, com os seus filhos, lá tem um vagão só para elas e geralmente fica na frente do metrô ou do trem. Você precisa passar o seu card no momento que você entra e precisa também passar no momento que está indo embora, porque tem a catraca. Já que no tram não existe catraca, mas você tem que passar sim o seu cartão para validar, tanto na entrada quanto na saída. Caso você esqueça de passar em algum guarda lá dentro, faça a fiscalização, e eu já vi várias fiscalizações, tá? Não é um conto do vigário que não acontece. Você tem que pagar uma multa de 200 dirhams. Então você prefere pagar a passagem de 3 dirhams ou uma multa de 200? Fica aí na sua consciência. A primeira coisa que você precisa saber é que o que tem de transporte público aqui? O metrô, o tram, ônibus e temos barco também, que pode ser um tipo de transporte. E para você andar em qualquer transporte público aqui, você vai precisar do seu card, que é como se fosse um bilhete único em São Paulo. Ele vai te dar acesso a todos esses transportes e mais alguns que são entre cidades. Então eu consigo também ir para Abu Dhabi utilizando o meu card, só que é um valor um pouco a mais. O valor para você conseguir o seu card é de 25 dirhams, mas ele já vem com 19 de crédito, então isso facilita muito. Você tem a opção Silver e a opção Gold, que é para você ter acesso a vagões exclusivos e com mais conforto. Eu vou mostrar para vocês também nesse vídeo. Mas eu uso
a versão Silver, as passagens custam em torno, dentro no metrô, de 3 a 7 dirhams. Por que existe essa diferença? Porque aqui conta pela distância que você anda. Dependendo se você for de uma estação X até a estação Y é um preço, da estação X até a estação Z é outro preço. Então depende muito da tarifa. Onde que você consegue adquirir? Existem esses guichês que você pedindo, eu quero um cartão Silver, você consegue comprar. O cartão Gold ele tem o mesmo preço, só que a diferença é que a tarifa é dobrada. Então ele custa 25 também, ele vem com 19, só que a tarifa, ao invés de você pagar 3, você vai pagar 6. Então é sempre o dobro, tá? E aonde que você consegue recarregar? Existem várias máquinas, mas que é muito importante você entender. Essas máquinas só tem em estações de metrô e de trem. Em pontos de ônibus elas não estão presentes. Então essas máquinas você consegue carregar. É super fácil e intuitivo. Tem inglês, tem árabe, não tem português. Mas é só você inserir ali o seu cartão, selecionar e dá para você pagar inclusive com o seu cartão de crédito. Então isso facilita muito. Mas caso você queira a presença de um humano para te atender, você pode também, nas cabines, a mesma que você compra o seu cartão, efetuar o pagamento. Só que lá tem um limite de 50 para recarga. Então tem essa questão. Me aproximando dos terminais. Nem todos os terminais são assim, alguns você só encosta. Mas esse daqui, você coloca o cartão não aqui, aí vai aparecer aqui. Aí você põe card top up, põe quanto você quer, põe cartão de crédito e aí você encosta aqui e pronto. E aí pega aqui. E uma curiosidade aqui é que tanto para entrar você precisa passar seu cartão e na saída você vai precisar passar de novo, justamente para ele saber quantas estações você andou e cobrar o valor certo. Todas as estações aqui têm uma configuração muito parecida. Elas contam com banheiro, a entrada tem aquelas esteiras rolantes. E diferente do metrô que a gente está acostumado, que é embaixo da terra, esse ele fica no alto. Então a gente sempre tem que subir a escada. Mas uma coisa que tem que ter bastante atenção é a direção que você vai utilizar. Eu já me perdi uma vez, mas é super simples e eu vou explicar para vocês agora utilizando o mapa. Bom, aqui temos as duas direções, tá, do metrô. Esse aqui ele vai para a estação Center Point. Então se você chegar pelo aeroporto e tiver que ir para acomodação e eu não quero pagar tão caro num táxi ou num Uber, você vai entrar aqui na estação do aeroporto, do Terminal 1 ou do Terminal 3 e vai pegar até a acomodação estudantil, que é o Stay Bridge, se você estiver lá, e vai até o final aqui na Exchange. Aí chegando aqui você vai pegar o táxi. Mas o que precisa ver? Aqui não parece uma ferradura. Ela tem duas entradas aqui. Então você tem que ficar esperto, porque na volta um dos trens ele vai estar sinalizando se ele vai para a Expo 2020 ou se ele vai para essa Exchange. Eu me perdi nisso, eu não sabia que tinha essas duas saídas, então vem sempre alternado. Vem um para a Expo 2020 e outro para a Exchange. Então agora você não vai mais se perder. A estação Soba e a estação de MCC, elas têm ligação com o tram. Então aqui a gente está muito mais próximo da Marina. Agora olha a distância que fica o Dubai Mall, ele e o Burj Khalifa. Ele fica aqui no 25. A gente vai ter uma outra linha que é a linha verde, que ela dá acesso à Dubai antiga. Então a gente pouco utiliza, porque a nossa vida de estudante está basicamente localizada nessa região, mas quando você quer turistar, quer fazer alguma coisa, você vai utilizar aqui também. O que é legal? Existe integração entre um e outro. Então se você veio do tram e passou para o metrô, vai ser integrado o valor. Assim acontece com o ônibus também. Todas essas estações, elas possuem ônibus. A gente está muito acostumado aí no Brasil e em algumas grandes capitais, a gente tem várias linhas de metrô. Só que aqui existe só essas 3 basicamente. Então um ônibus que vai fazer com que a gente entre em algumas áreas da cidade. Mas o que é importante saber? Não são todos os lugares que você consegue acessar de transporte público. Justamente para eles deixarem inacessível
pro povão, vamos falar assim. O táxi vai chegar em todos os lugares, então você vai ter que utilizar bastante do táxi aqui, mesmo você utilizando o transporte público. E na época de calor, as estações elas são basicamente muito próximas, mas na época de calor fica muito difícil de você conseguir caminhar longas distâncias, então você vai utilizar o táxi para isso também. O que eu mais gosto aqui do transporte público é que existe uma previsibilidade. Então, geralmente, o metrô, ele chega de 4 a 5 minutos, então ele de 5 em 5 minutos ele está aqui, e o tram de 7 em 7 minutos. E aí o ônibus depende, tem ônibus que demora muito, tem ônibus que só tem uma linha, depende muito de onde que você vai. E essa aqui é a configuração do metrô aqui. Ele é extremamente limpo e confortável. Agora não é um horário de pico, então não está tão cheio, mas ele enche sim. E doors closing. Isso é interessante aqui. Eles falam tudo em 2 línguas. Então, sempre vai ter primeiro em árabe e depois em inglês. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي الخيل. The final destination of this train is Center Point. The next station is Al Khail. E olha só, aqui é a composição de todas as linhas de trem e metrô. Então fica fácil de você se localizar. Mas não tem um pontinho sinalizando, então você tem que ficar esperto no áudio para saber em qual estação que você realmente está. A vista do metrô é um caso à parte. Como ele fica no alto, você consegue ver os principais pontos turísticos e é muito legal isso. Cheguei aqui na linha verde e ela é uma linha subterrânea, assim como a gente está acostumado nos metrôs em São Paulo, no Rio de Janeiro, então é tudo por baixo da terra. Mas ela tem uma peculiaridade, é uma linha totalmente diferente. A gente está entrando na Dubai antiga, então quando você está lá em cima os prédios são bem mais baixos e a gente vai entrar numa área mais histórica. Tanto que eles colocam aqui umas imagens no mural que são super interessantes, assim, contando a história de Dubai. O calor aqui em Dubai não brinca em serviço, mas até os pontos de ônibus aqui, eles são preparados para esse calor. Então se você saiu do metrô, tem que vir para um ponto de ônibus, você anda um pouco no calor e depois entra lá que tem ar-condicionado. Aqui dentro do ponto de ônibus tem um mapa mais completo. Eu disse que o metrô, ele não comporta toda a cidade, então esse de vermelho é o metrô. O laranja é o tram, tá vendo o laranja aqui? E tudo isso de cinza é onde você consegue chegar de ônibus. Basicamente a cidade inteira. Em alguns pontos aqui, ó, como aqui, você não consegue chegar, aí você vai precisar utilizar o táxi mesmo. Mas esse é o sistema de transporte público aqui de Dubai. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham tirado todas as dúvidas sobre o transporte público aqui em Dubai. É muito fácil de você se localizar. Todas as estações têm vários mapas. Você consegue utilizar os aplicativos. Então,
pode ficar tranquilo que andar de transporte público aqui é extremamente seguro e é uma experiência bem legal e você vai utilizar bastante e vai acabar economizando. Então não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e deixar seu like aqui no nosso vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.